meus queridos, mais uma grande oportunidade de crescermos mais um pouquinho em conhecimento da Palavra do Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade diária de estudarmos ela e nos capacita, meus amados. Hoje Ele nos traz uma palavra de fé, uma palavra de ousadia, uma palavra de verdadeira confiança que Ele espera de cada um de nós. No livro de Daniel, capítulo 3, versículo 17. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Essa passagem, meus amados, é muito famosa. Aqui, o povo do Senhor havia pecado grandemente contra Ele. Então, eles foram exilados na Babilônia. Daniel e os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Neste momento, o grande rei Nabucodonosor havia construído uma estátua imensa para que ele fosse idolatrado, para que ele fosse exaltado. E aquele que não se prostrasse diante da estátua que ele havia feito, ele jogaria a pessoa numa fornalha, aonde ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. De tão quente que a fornalha estava, que até os próprios homens que estavam lá jorrando lenha na fornalha, muitas vezes morriam com aquele calor. E aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego se negaram de se prostrar diante da estátua de Nabucodonosor, dizendo que só se prostrariam diante do grande Deus, o grande Deus de Israel. E Nabucodonosor ficou enfurecido. E o que eles falam? Se o nosso Deus a quem servimos quer nos livrar, Ele nos livrará da fornalha ardente e das tuas mãos, ó Rei. Se não, Ele vai ser Deus do mesmo jeito. Nós não vamos nos dar contra Deus se nós fecharmos os nossos olhos aqui, porque nós sabemos para onde vamos. Foi basicamente isso que eles disseram. E para quem não conhece o final da história, eles foram jogados na fornalha, e os homens, os soldados de Nabucodonosor que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego foram mortos devido à alta temperatura que estava lá. E Nabucodonosor passou na frente da fornalha para ver como que estava lá o ocorrido. Ele imaginava que eles estariam aos gritos, né, sendo torrados lá dentro, mas pelo seu espanto, ele viu que os 3 caminhavam, né, tranquilamente, e que havia uma 4ª pessoa caminhando com Sadraque, Mesaque e Abednego. Provavelmente era o próprio Jesus, que caminhava com eles. E Nabucodonosor ficou altamente impactado e falou: venha para fora, eu quero conversar com vocês. E Nabucodonosor tomou a decisão de servir ao Deus de Israel, porque ele falou: não há um Deus capaz de livrar um homem de uma fornalha tão quente. E ele viu que a 4ª pessoa tinha a formosura de um rei. Ele emanava dele, da figura, tanta luz que chegava a ofuscar a vista daquele que o visse. Meus amados, se nós confiamos no Senhor e Ele tem um propósito para mostrar o seu poder e a sua força, Ele vai agir. Mas se Ele não mostrar, meus amados, Ele não deixou de ser menos Deus ou diminuir o seu poder. Deus é Deus, independente das suas atitudes. Deus não precisa provar nada para nós, Ele não precisa de nós. Mas mesmo assim, Ele insiste neste relacionamento. Ele sempre nos busca. A palavra nos diz que Ele está à porta, aguardando ser chamado para dentro. Vamos falar com este Pai, meus amados, para ver o que há realmente no seu coração, para o nosso coração. Pai Santo, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por essa palavra de fé, de ousadia, que foram lançadas sobre nós. Nos ensina, Pai, a sermos ousados,
confiando no Senhor, assim como esses 3 jovens valentes se colocaram diante do grande rei Nabucodonosor, sem medo algum, Pai. Eles sabiam que o Senhor poderia os livrar, Pai, mas sabia que se o Senhor também não os livrasse, Pai, eles sabiam para onde iriam. E o Senhor não seria menos Deus por isso, Pai Santo. Eu te peço em nome de Jesus, Papai querido, fale grandemente ao coração dos teus amados que te ouvem, para que eles entendam, Pai, que somos nós que precisamos de Ti. Mas é o Senhor que tem nos buscado, Pai, na calada da noite, nos nossos momentos de solidão, nas nossas angústias. O Senhor tem constantemente, Pai, nos buscado, Pai Santo. Dê discernimento aos teus amados que te ouvem, Pai. Os instrua no poder do teu amor. Fale aos seus corações, Pai, para que haja verdadeira entrega, busca, transformação, Pai, mudança de vida. É o que eu te peço, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, confiem neste Deus. Esse Deus, meus amados, é forte e poderoso. Se o propósito dele, meus amados, para com cada um de vocês, for de exaltar o nome dele, ele fará o possível e o impossível. Mas se mesmo assim ele não fizer, meus amados, ele não deixará de ser Deus. E vocês não deixarão de ser amados por ele. Vocês são amados e preciosos aos olhos do Pai. Por isso busquem esse relacionamento verdadeiro. Que Deus abençoe, meus queridos. Este foi mais um Falar com Deus, com Cristiane Kawa. Até lá!